Clara Scharf e Carlos Marighella, dois nomes muito importantes na história brasileira e que agora dividem essa inusitada coincidência, que é a de que Clara, que nos deixou agora recentemente, aos 100 anos de vida, bravíssima, nos deixou, ela partiu cerca de 24 horas antes do aniversário de morte do Marighella, que foi o seu grande companheiro em vida. Algumas pessoas nas redes sociais estão até dando aí motivos metafísicos para isso ter acontecido, eu não sigo essa linha, mas eu acho muito importante, eu acho fundamental falar um pouquinho sobre essas duas pessoas. A Clara Scharf, começando por ela, né, ela que acabou de nos deixar, ela foi uma militante, bravíssima que começou a sua luta por liberdade, luta por direitos no Brasil, logo na época, lá no final do período da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, ela que era alagoana, depois, se mudou para o centro do país, e que, foi uma grande lutadora desde a sua adolescência, desde cerca de 15 anos de idade, ela lutava contra naquele contexto, assim, na chamada frente antifascista, né, que era uma junção de liberais, de socialistas, contra o avanço do nazismo, contra a consolidação nazista e fascista, né. Então, ela naquele período ali, ela foi tendo, muito destaque desde cedo, né, e foi cada vez mais ampliando, fazendo reflexões acerca disso. Lutou também contra os abusos na época do Estado Novo do Getúlio Vargas, né, e foi uma militante comunista, foi do PCB, depois foi da Ação Libertadora Nacional, que é uma dissidência do PCB, porque o PCB não aderiu à luta armada contra a ditadura militar de 64, e aí alguns militantes saíram da organização para fundar a ALN. E ela tem uma contribuição muito importante na luta pelos direitos das mulheres até o fim da vida. Ela lutou muito, nesse segmento. E ela também escreveu livros, né, o mais conhecido deles é o Mulheres Brasileiras Guerreiras pela Paz. E ela tinha uma leitura muito afiada, muito crítica sobre a história brasileira. E se ela era alagoana, por outro lado, o Marighella, Carlos Marighella, era baiano, né, e os 2 se conheceram, na região central do Brasil, vamos assim dizer, né. O Marighella começou muito jovem, né, na luta pela liberdade, na luta pela democracia, e é interessante porque quando a gente fala do Marighella, sempre se lembra que o Marighella, ele foi, assim, considerado o inimigo número um da ditadura militar, e realmente foi, né. Mas, assim, a luta do Marighella, ela é bem anterior à ditadura, né, ele inclusive, ele já tinha um destaque grande lá na Bahia, já tinha sido mandado pra prisão pelo governador baiano por manifestos que ele fazia, né, e também ele lutou muito contra o governo Vargas. E o Marighella, ele é interessante, assim, porque a gente sempre lembra ele, como eu falei, dessa questão da ditadura, mas olha só, eu estava até pegando pra reler agora esse livro aqui, que é, ó, Caminhos da Revolução Brasileira. Esse livro ele é primoroso, ele é uma reunião de textos feitos por revolucionários brasileiros em diferentes momentos da história. Então tem o Prestes, né, que eu acho que, se não me engano, até o primeiro texto é o Prestes, falando do contexto lá dos anos 30 e aí vai indo, né, então tem, Rui Mauro Marini, enfim, tem cada um num momento diferente da história, né. E tem um texto do Marighella ali, e que eu acho é fundamental, primoroso, até porque se tem uma ideia muito errônea, não só com relação a o que foi a luta armada, a luta revolucionária, contra a ditadura no Brasil, mas até do próprio Lamarca não, do Marighella, desculpe, 2 Carlos aí que lutaram em armas, né, contra a ditadura militar. Então uma ideia dele, assim, como sendo não dele, mas dele e dos companheiros, como sendo uma coisa um pouco ingênua, como é que um pequeno grupo armado vai derrubar um exército, e assim, gente, quando a gente lê isso aqui, é uma queda de ilusões para quem tem essas ideias completamente abiloladas e rasas, né. Porque aqui ele faz uma leitura, um balanço crítico. Primeiro, ele começa o texto falando da derrota da esquerda, então ele não coloca a leitura do período, e o texto dele é de 66, então, quando eu estava ainda organizando o começo da luta armada, né, e ali começa tu vê que nas falas dele ali, como a gente sabe o que aconteceu na história, a gente já vê que ele tá nesse envolvimento, ele tá já, né, organizando uma luta revolucionária.
mas aqui ainda não estava ainda, né, a gente sabe que, a luta realmente se intensificou a partir do AI-5 em 68, né, então mas ali 66 já tinham diferentes leituras acerca daquele golpe que tinha acontecido em 64. E ele não coloca apenas, esse fator histórico como sendo apenas pelo golpismo da direita dos Estados Unidos, que claro, fazem parte do balanço, mas ele começa falando das falhas da esquerda e do próprio PCB, do próprio PCB. Então ele tem uma leitura bastante crítica com relação a isso e muito fundamentada, e ele faz toda uma relação de como se movimenta o jogo social e econômico naquele período, os interesses do grupos estrangeiros, os interesses da burguesia nacional, e ele faz isso de uma maneira bastante detalhada, não é uma coisa por cima, né. E aí veja, o Marighella sempre teve uma característica crítica, desde quando ele era do PCB, quando vem as denúncias, do Stalin, né, contra o Stalin e tudo mais. Ele sempre se manteve, com uma postura até um pouco independente, vamos dizer assim, né. E é interessante o seguinte, né, nesse livro também ele deixa muito claro a opção, eh, da luta armada e de uma luta revolucionária como sendo uma pequena parte da luta, porque e aí vai essa questão, né, ele entende que um conjunto de ações armadas é o início de uma luta popular prolongada, de uma luta que tem que conclamar as massas. Ele tem noção exata de que aquela luta de um conjunto de ações armadas não é suficiente para derrubar o regime militar, mas que não fazê-la significaria consolidar o regime militar ad eternum. Então é muito interessante a gente ler essas obras dele, porque senão fica aquela coisa meio rasa, o Marighella, lutou contra a ditadura, legal, mas gente, ele tinha uma leitura apurada do período, ele tinha uma leitura histórica, social, uma leitura econômica, e que está muito bem expresso, ele deixou isso muito expresso, nos livros. Inclusive ele coloca ali as táticas que ele entende que seriam as táticas revolucionárias para fazer essa luta, na cidade e no campo. Inclusive ele chega a apontar que um dos grandes erros do PCB foi não ter apostado no campo, onde havia uma série de organizações que estavam melhor preparadas para fazer esse enfrentamento. Ele inclusive descasca os setores progressistas que não souberam reagir ao golpe e que também têm parte da culpa pela ditadura que o país vivia. E aí aproveitando, né, que aqui também é um é um canal de cinema, né, a gente sabe que tem algumas obras, né, sobre a Clara e o Marighella, né, esse grande casal aí, né, porque tem documentários sobre o Marighella, até que eu vou começar aqui pelo documentário Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora, que é sobre o Marighella aí, dirigido pelo meu amigo Carlos Pronzato, abraço aí no Pronzato. Mas tem outros documentários, tem o Retrato Falado do Marighella, Retrato Falado do Guerrilheiro, que é do Silvio Tender. Tem um outro documentário, Marighella, que é feito pela sobrinha do Marighella. Também. Todos eles são trabalhos interessantes. E tem aquele filme de ficção, né, do Wagner, que é o único filme dirigido pelo Wagner Moura, né? Que é estrelado pelo Seu Jorge no papel do Marighella. Eu acho o filme legal, assim, mas tem alguns problemas, né? Eu acho, enfim, faz uma leitura um pouco romântica do Marighella. O Marighella ele é muito mais profundo do que o filme retrata, sabe, isso aí me incomoda um pouco. Entra um pouco naquela coisa de, pessoas que não gostam da ditadura e vão à luta contra sem ter muita consequência, e assim, gente, isso não é a realidade. Me incomoda um pouco esse retrato que se faz, dos guerrilheiros, sabe, no modo geral, e do Marighella em especial, né. E outra coisa que esse filme chama bastante atenção, gente, assim, negativamente, tem coisas boas no filme, o filme tecnicamente ele é muito bem produzido, enfim, mas eu acho que tem algumas coisas que não me agradam. E aí, assim, ó, a Clara Scharf no filme, gente, atuada, encenada pela Adriana Esteves, que é uma grande atriz, assim, em termos, assim, falando tecnicamente mesmo, dramaticamente, né. Ela é retratada como uma dona de casa que só diz "sim senhor" para o Marighella, mas isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade, uma barbaridade. E isso é um erro grave do filme do Marighella, que eu repito, tem fatores técnicos bons, tem ali a movimentação de câmera, tem a maneira como ele dirige as cenas de ação, são interessantes, mas tem outros temas que passam de maneira bastante complicada, eu diria, né. E nesse conteúdo crítico, sabe, esse eu acho um pouco complicado, assim, mas enfim, né. O filme do Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, foi até censurado na época do governo Bolsonaro. Eu lembro que eu fiz uma live denunciando isso, até uma live com uma companheira nossa, a Júlia, que é historiadora, é especialista até na vida do Marighella, e que teve uma censura econômica aí, um boicote oficial do governo, né.
Sobre a Clara tem um documentário, eu conheço um, não sei se existe algum outro, eu conheço um documentário sobre ela, que foi feito pela TV Câmara, assim, alguns anos atrás, né, e que o nome é terrível, é Clara Scharf, a viúva de Marighella. Pô, assim, gente, é claro que a maior parte das pessoas que conhecem ela, nós conhecemos ela muito por isso, mas assim, não dá pra reduzir ela ao papel social do matrimônio dela, isso é insano, não tem condições, né. E pra terminar, eu quero aí indicar aí pra quem não sabe, quem não conhece, é só acessar meu perfil aqui, né, da Cinemateca Histórica, que vão ver que eu tenho alguns cursos de cinema para quem se interessa em aprender mais aí sobre cinema, tenho, né, o projeto da Cinemateca Cursos, né, então vocês podem acessar lá e conhecer. Tem curso de cinema cubano, cinema chileno, curso sobre Glauber Rocha, então eu conheço meus cursos lá para ajudar aqui no trabalho da Cinemateca Histórica. E também eu tenho o Extra Brechó, que é o vendo ali livros, peças de roupa, as peças de roupa são tamanho extra, por isso que é Extra Brechó. Em breve, inclusive, esse livro aqui vai estar à venda ali, tá, então fiquem atentos aí. Deem like e se inscrevam na Cinemateca Histórica. Viva Marighella, viva Clara.